Olá, seja muito bem-vindo ao canal de César Baixo e Caleb Missionário. Nessa noite, respostas para suas perguntas sobre Jesus Cristo. Quando as primeiras pessoas pecaram no Jardim do Éden, tiveram medo e trataram de ocultar-se de Deus. Mas Deus, em seu amor, as buscou e lhes falou. Deus mostrou-lhe as consequências do seu pecado, mas também lhe deu uma mensagem maravilhosa de esperança. A morte, o sofrimento, a dor não seria o fim de suas vidas. Não teriam que viver sem esperança. Deus lhe prometeu que algum dia uma pessoa viria à terra e ganharia vitória sobre a morte e o pecado. Embora não entendesse tudo, a pessoa que Deus prometia enviar era Jesus Cristo. Jesus era aquele que traria paz e perdão. Jesus restauraria a humanidade perdida a comunhão com Deus. Medite na história de Jesus e entenda a razão de milhares de pessoas de todo o mundo terem descoberto ser Ele, Deus, Senhor e Salvador. Primeira pergunta: quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Filho de Deus. Tu és o meu Filho amado, que me dás muita alegria. Lucas capítulo 3, verso 22, parte B. Segunda pergunta: por que Deus enviou o seu Filho ao mundo? Deus enviou Jesus ao mundo para que pudéssemos ter vida eterna nele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Terceira pergunta: como veio Jesus ao nosso mundo? Muito boa essa pergunta. Como ele veio a esse mundo? Jesus nasceu como um bebê humano de uma virgem israelita chamada Maria. Quando Isabel, que era prima de Maria, estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem chamada Maria, que ia se casar com um homem chamado José, descendente do rei Davi. A virgem se chamava Maria. O anjo disse para Maria: você vai ficar grávida, dará à luz um filho e vai pôr nele o nome de Jesus. Ok? Então vamos lá. Qual foi a reação do povo diante dos milagres e dos ensinamentos de Jesus? Sabe qual foi? A maioria das pessoas ficou maravilhado e também muito assombrada. E todos que ouviam ficavam muito admiradas e diziam: como ele faz tudo tão bem. Marcos 7:37a. Como Jesus morreu? Acredito que todo mundo sabe como Jesus morreu. E qual foi a finalidade dessa morte? O que ela tem a ver com cada um de nós, seres humanos? Os soldados romanos zombaram de Jesus, torturaram e depois o mataram sobre uma cruz fora de Jerusalém. Em seguida, os soldados levaram Jesus para o pátio interno do palácio do governador e reuniram toda a tropa. Depois vestiram Jesus com um manto vermelho, uma capa vermelha, e puseram na cabeça dele uma coroa de espinho, de ramos, cheio de espinhos, feita de espinhos. E começaram a saudá-lo, dizendo: viva o rei dos judeus! Batiam na cabeça dele com uma vara, cuspiam nele e caíam de joelhos, fingindo que o estavam adorando. Depois de zombarem dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com a roupa que ele usava. Então levaram para fora e crucificaram. Marcos capítulo 15, verso 16 até o verso 20. Mas o que Jesus fez? O que ele cometeu? Que crime que ele fez para merecer a morte? Ele não fez nenhum crime. Jesus viveu uma vida absolutamente perfeita. Ele não cometeu nenhum pecado e ninguém nunca ouviu uma mentira dos seus lábios. Quando foi amaldiçoado, não respondeu com maldições. E quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. 1 Pedro, capítulo 2, verso 22 e verso 23. O que Jesus faz agora? Resumindo o que estou compartilhando com vocês. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo
ele é o Filho de Deus. Na verdade, ele é o próprio Deus, que tomou a forma humana, que veio a esse mundo para pagar um alto preço por mim e por você. Esse preço nenhum de nós ia conseguir pagar, mas Jesus, ele se fez como um de nós, sofreu, passou tentações, dificuldades, passou tribulações, passou fome, passou frio, passou sede, tudo que nós seres humanos passamos na vida, na verdade, Jesus passou. Por isso ele sabe muito bem como é a nossa estrutura. Nós somos pó, somos falhos, somos pecadores, mas o seu amor nos constrange, seu amor nos faz rever os nossos conceitos, o seu amor nos faz pensar em nossas atitudes para com aquele que deu a sua própria vida para nos salvar. E a história nossa, da humanidade, se resume antes e depois de Jesus. Mesmo que nós, seres humanos, viemos a fazer algo bom, se é que a gente faça alguma coisa boa, né? Porque somos mal por natureza, mas convenhamos que você faça algo bom, que você ajude o seu semelhante, que você ajude uma pessoa de rua, que você ajude os necessitados. Mesmo você fazendo tudo isso, não garante a sua salvação e nem a minha salvação. O que nos garante a salvação é crer no Senhor Jesus, é rever aquilo que ele fez lá no passado e que se caminha por toda a eternidade, que foi a sua morte, a sua ressurreição. E vivo ele está, e um dia ele vai voltar para nos levar, aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador de sua vida. Então, pensa bem, reveja os seus conceitos. Lógico que temos as decisões, temos a nossa escolha, mas a palavra de Deus diz muito claro que todos pecaram, estão afastados da presença gloriosa de Deus. E Deus, com seu imenso amor, veio dos altos céus para nos salvar. E Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ele não é uns caminhos, ele não é algumas verdades, ele é a verdade. A verdade que liberta, a verdade que salva, a verdade que ilumina o nosso entendimento sobre quem é Jesus. Ele é o próprio Deus. Ele não foi apenas um homem bom, não. Ele não foi apenas um homem que pregou amor, pregou sobre como a gente amar os nossos inimigos, como que nós devemos dar a nossa outra face. Não. Ele foi muito mais do que isso. Ele foi Deus em carne e osso. Deus conosco, o Emanuel. Deus que veio para nos resgatar, que viu o coração dos homens como é mau, mas mesmo assim amou e continua nos amando. Então reflita, meu querido amigo, minha querida amiga, todos que ainda vão ouvir esse vídeo, reflita, né? Não estou trazendo religião, não. Estou trazendo a palavra de Deus, ela que nos liberta. E com certeza você tem uma Bíblia na sua casa. Pega ela, esteja lendo ela. Dentro do contexto, é lógico, não pode ler fora do contexto. Entenda a história, entenda lá do começo de Gênesis, da criação do mundo, até o final em Apocalipse. Esteja lendo, que ela é que nos liberta e ela que nos mostra o caminho que devemos seguir. Curta, compartilhe, deixe seu comentário e Deus fale ao seu coração. Obrigado, valeu.